E a preocupação com o aumento no custo de produção vem aumentando e no caso do algodão isso não é diferente. Aqui comigo está o Lucílio Alves, pesquisador lá do CPEA. O Lucílio participou de um painel aqui no 13º Congresso Brasileiro do Algodão, justamente para tratar desse assunto, evolução do custo de produção e da competitividade do algodão no Brasil. Lucílio, quais são os parâmetros de comparação dessa questão do custo de produção? Fertilizante é realmente o produto que vai pesar mais no bolso do produtor? Olá, Alexander. Sim, essa é uma preocupação. Nesse painel nós trouxemos uma visão de técnicos, inclusive Conab, trouxemos produtor e trouxemos especialistas, inclusive em políticas públicas. O contexto é de um cenário exatamente de elevação de custos extremamente expressivos atualmente, com destaque, claro, para os fertilizantes. É um contexto internacional, fazendo com que a presença desse fertilizantes no custo operacional de produção passasse de 15% para 1/3 de representatividade. Um ponto interessante é que os preços internacionais se elevaram, mas não chegaram aos níveis observados em 2008 e 2009. Aquele também era um momento de preocupação. Porém, naquele período, nós tínhamos uma taxa de câmbio na casa de R$ 2 por dólar. Hoje, nós estamos falando de uma taxa de câmbio na casa de 5,50. Então, o fator câmbio pesou bastante dentro desse contexto. Comparativamente aí aos últimos 3 anos, podemos dizer que o custo de produção dobrou, puxado pelo fertilizantes, mas também outros itens, inclusive os defensivos, que é o item mais representativo no custo de produção, também se elevou. O cenário, de forma geral, de qualquer maneira, aponta uma certa margem positiva ainda para o produtor. O contexto de custos de 2021 com venda de produção de 2022 sinaliza uma margem muito boa. E com base nisso, a expectativa fica quanto à nova safra, de custos maiores e qual vai ser o nível de preços em que vai ser possível comercializar. O custo aumentou, mas o preço do algodão também aumentou. No entanto, não o suficiente para manter as margens do produtor. Esse é o aspecto importante, Os preços continuam e tendem a ficar ainda atrativos, porém não o suficiente para absorver todo o aumento de custos. O resultado as margens sinalizam ainda ficar em patamares satisfatórios, melhores do que há 2 ou 3 anos, mas não equivalentes à safra 21 e 22 que estamos aí em andamento. Isso, de alguma forma, desestimula o produtor ou a questão dos investimentos com essa margem que ele vai ter ainda é bom para ele? O grande aspecto é que, olhando o algodão, ele ainda consegue absorver ou ter uma competitividade mais atrativa do que soja, do que milho, as quais também estão atrativas, mas o algodão ainda se mostra mais competitivo. E isso sinaliza, inclusive, a possibilidade de aumento de área para a próxima temporada. O grande desafio qual é a fonte de crédito para todo esse necessidade operacional do produtor. Mas ainda há um certo otimismo, apesar de margens menores. O que pode mudar isso tudo no final? A discussão que a gente está vendo aí em relação à recessão. Se a gente olhar os parâmetros de preços do mês de abril, por exemplo, início de maio, e os atuais, nós estamos falando em queda de preços de 25%, de 20% a 25%. Então, o cenário ainda continua bom, mas estava num período num patamar muito melhor há poucos meses. E aí fica a questão de recessão com inflação, vai levar esses preços, olhando o 23 e olhando o 24, para qual patamar? Então, eu acho que a mensagem, de qualquer maneira, para o produtor é de uma certa cautela. O cenário é positivo, mas também não para fazer aí, talvez, investimentos extremamente fora do padrão que ele já vinha fazendo. Qual seria um preço de equilíbrio aí, na sua opinião, que, obviamente, o produtor de algodão ele tem essa possibilidade de fazer a negociação antecipada, um preço que daria uma tranquilidade para ele? Alexander, esse é difícil, vai depender muito do contexto aí de estrutura de custo do produtor. Eu vou dizer de uma outra forma: o produtor está vendido
para a temporada 23 e até para alguma coisa de 24, na casa de 88, 90 centes de dólar por libra-peso. Esse é um patamar não igual ao 21 e início de 22, mas ele é maior do que foi observado, por exemplo, de 2015 a 2020. Então ele é um patamar atrativo, remunera bem o produtor, mas não vai manter a margem como foi na 21-22. E quando você fala de cautela, cuidado com os investimentos, é isso? Chega a esse ponto? Exatamente, né? Porque o cenário está muito volátil, né? Nós estamos, o que eu comentei há pouco, no sentido de variação de abril para cá, isso a gente vai continuar observando, né? Nessa semana aqui do Congresso, nós estamos vendo um contexto diferente de elevação dos preços e elevações expressivas, né? E essa volatilidade tende a permanecer. Então, em momentos de volatilidade significa aumento de risco, em momentos de risco é preciso ter um pouco de cautela. Essa elevação de preços vem da questão da dúvida sobre a oferta. A gente viu o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. No entanto, o questionamento ainda é com relação à demanda e, efetivamente, se esse caso da recessão global vai se concretizar ou não. É esse o problema. Isso, olhando algodão, a gente está vendo variação de preços, bolsas. E bolsa está refletindo, neste momento, o contexto americano, né? Mas também fica aí a questão de recessão. A queda foi com os primeiros anúncios de uma possibilidade de recessão, inclusive expressiva. Agora vem parâmetros dizendo, olha, a recessão pode até acontecer, mas não vai ser naquela intensidade que estava se prevendo. Com isso, o mercado volta a reagir. Muito bem, você viu então, né? Você que é produtor de algodão, cautela na hora dos investimentos, atenção na hora de fazer as contas. Custo de produção aumentou, é verdade que os preços do algodão também aumentaram, mas não foi na mesma proporção. Portanto, essa renda esse ano ou na próxima safra tende a ser inferior ao que foi na safra passada. Então, calma lá. A gente agradece ao Lucílio pela participação, Lucílio Alves, que está sempre com a gente no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender mercados como algodão, milho, mercados do arroz, mas trazendo, portanto, essa preocupação para você aqui com a gente, direto desse congresso de produtores aqui que acontece em Salvador, na Bahia.